Quero convidar os irmãos, amigos que estão aqui e aqueles que nos acompanham também, para que nesta noite nós possamos vencer mais um desafio. Na semana passada fomos desafiados a vencer e hoje seremos desafiados a vencer outro, e este é muito perigoso. É uma tentação, e quem tenta não é Deus, Deus não tenta ninguém, quem tenta é o inimigo das nossas almas. Deus, ele nos experimenta, ele prova os seus filhos, mas quem tenta é o inimigo das nossas almas. E eu quero convidar, trouxe aqui este desenho que está posto ali. Talvez Sofia ainda não conheça, eu não sei se já conhece. O Rafael também, não sei se já foi notificado alguma vez sobre esse personagem, mas aqueles que têm mais ou menos a minha idade lembram que muito se falava, né, sobre esse desenho, sobre essa ficção deste menino de madeira, né? Era um boneco de madeira que o seu, abre aspas, pai fez, e todas as vezes que ele falava algo que não era verdade, o seu narizinho crescia, né? Você já olhou isso? O seu está do mesmo tamanho, né? É uma ficção, mas é uma verdade também que tem na Bíblia com respeito a essa tentação. E nesta noite eu queria convidar-nos, porque eu vou imergir com os irmãos, vou entrar nessa imersão de vencer essa tentação que é a mentira. Então, se fôssemos dar um título nesta noite, pegando de gancho aquilo que o pastor, me fugiu a memória, Carlito esteve ministrando a igreja ali em São José dos Campos, ele falando sobre esse momento, e principalmente o que nós temos visto na nossa sociedade, principalmente no meio, infelizmente, no meio político, né? Porque é uma mentira atrás de outra mentira, e agora já não é mais mentira, agora é fake, né? Fake news, né? Essa notícia é fake, ou seja, é falsa, e infelizmente estamos convivendo infelizmente com essa situação. E Jesus Cristo já alertava o povo naquele tempo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, abra sua Bíblia comigo. Ele já chamava a atenção do povo daquele tempo, principalmente os seus conterrâneos, os seus, abre aspas, irmãos judeus. A partir do verso 31 do capítulo 8 de João, Jesus Cristo, ele começa a lançar sobre os judeus um desafio para que eles mantivessem-se fiéis e obedientes. E assim começa a nossa leitura a partir do verso 31. O texto é um pouco extenso, mas eu quero lê-lo para que nós possamos entender todo esse contexto. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi o que vi na presença do Pai,
e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. E eles responderam: Abraão é o nosso pai. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vi por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Portanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. E o verso 44, meus queridos, só voltando nele, fala que vocês pertencem ao pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Amém. Glória a Deus. Queridos, é um momento assim de embate, de guerra, de Jesus e os seus, abre aspas, irmãos judeus. Jesus, judeu. Só que é interessante que esse mesmo João que está escrevendo aqui o capítulo 8, ele lá no capítulo de número 1, fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram, não o receberam. E Jesus ainda hoje está disponível para todas as pessoas. E essa fala dele aqui, quando nós encontramos o texto, que será o texto base, textual, texto-chave para a nossa meditação nesta noite, que é o versículo 44, mas não podemos deixar de falar sobre o contexto, é que Jesus estava falando com os seus patrícios, que estão ainda esperando o Messias, e eles não acreditaram em Jesus. Para eles, Jesus foi apenas mais um profeta. Não é à toa que a primeira leitura bíblica que nós fizemos em Mateus capítulo 16, o próprio Senhor Jesus pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas aí estão falando que eu sou? O que eles estão dizendo? E eles então respondem. Mas Jesus então agora pega o funil e aperta, pega na parte de baixo agora. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sim. Porque para eles, não os discípulos, mas para o judeu, para o povo, Jesus era mais um. Mas Pedro sai na frente e diz: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o Messias, aquele que haveria de vir para salvar o mundo. E é este o motivo de Jesus ter vindo. Mas infelizmente, como o profeta Isaías, dentro do Antigo Testamento, no capítulo de número 59, fala que são as nossas iniquidades, as nossas maldades, as nossas mentiras. É um pecado que nos afastam de Deus. E aí é interessante, meus queridos, porque quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 4, versículo 25,
Ele diz assim: deixem a mentira de lado, não vivam mentindo, apeguem-se e falem a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Mentira não faz parte do plano de Deus. E é interessante que no ano de 97 saiu um filme chamado O Mentiroso. Eu não sei quantos aqui viram, quantos em casa assistiram, mas é um filme que conta a história de Jim Carrey, que é o ator principal. Conta a história deste homem que é um advogado e que no dia do aniversário do seu filho, ele já não estava aguentando mais tanta mentira do pai. Inclusive levou à separação da sua mãe. E no dia do seu aniversário, na hora de soprar a velhinha, ele fez um desejo para que o seu pai parasse de mentir. E aí, Luiz ou então o Fabrício vai me ajudar, não é? E aí eu separei uma cena onde o desejo do filho se torna uma realidade. Nós que estamos aqui, os nossos amigos em casa também verão uma parte onde é uma coisa simples, mas que já estava valendo então o desejo do filho. É uma ficção, mas presta atenção. Força de vontade. Teste. Uma coisa pequena. Vermelha. Tá bom? Realiza. A cor desta caneta é... A cor desta caneta é verde. A cor desta caneta que eu tenho em minha mão é verde. Uma mentirinha, eu não consigo dizer. Eu vou escrever. A caneta. Escreve, senão eu te quebro! Azul, não, escreve! Para com isso! Chefe, o que foi? A caneta é azul. A caneta é azul. A droga da caneta é azul. Este pequeno trailer é o reflexo do desejo daquela criança que o pai não mentisse mais, mas o pai era muito mentiroso. E vocês perceberam que ele queria mentir no início, né? A caneta vermelha, você vai falar que a caneta é vermelha. Na hora de falar, a caneta realmente não é vermelha, é azul. Mas muitas vezes, queridos, nós mentimos. Eu já ouvi falar em mentirinha santa. Aqui, cá entre nós, não existe mentirinha santa. Ah, uma mentirinha não dói, uma mentirinha não machuca. Machuca. É melhor você dizer a verdade em amor do que mentir. Mas infelizmente o homem precisa entender algumas verdades, porque Paulo, nós falamos sobre o texto, né? Deixar, abandonar a mentira e falar a verdade. Mas existem algumas verdades para nós. Primeira verdade é que o ser humano literalmente mente.
E uma segunda verdade que eu preciso entender é que mediante a conversão, eu, você, nós precisamos deixar, abandonar a mentira. E por fim, é inadmissível, presta atenção, inadmissível, não tem cabimento uma pessoa que fala que está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo e vive na mentira. É o que Jesus falou para estes aqui. Se vocês são filhos de Deus, vocês não vivem na prática da mentira. Infelizmente, mentira é fazer declarações propositalmente falsas. Você sabia que aquilo, você sabe que aquilo não é uma verdade, mas você diz. E o que é então mentir? O que é mentir? Podemos ler juntos? Mentir é fazer declarações propositalmente falsas, meia-verdades que envolvem falsas impressões. E a minha pergunta é: existe meia-verdade? Ou é verdade, ou é mentira. Não tem como nós termos essa meia-verdade. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder. Para você, não fale alto, mas pense: você já mentiu? Deixa eu fechar um pouco o funil, porque já mentiu, aí está muito grande, não é o negócio? Você mentiu hoje? Você tem a prática da mentira? É um mandamento bíblico. O próprio Deus deixou com Moisés dentro da tábua, um dos mandamentos é: eu não falar mentira. Está para nós dentro do decálogo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está dentro da lei, um dos 10 mandamentos. Mas infelizmente muitos estão vivendo a mentira. Eu queria então andar rápido conosco aqui, dar passos de fé para que nós venhamos a vencer este mal que infelizmente está batendo todos os dias na nossa porta, que chama mentira, e que leva o homem a cometê-lo todos os dias, infelizmente. E aí eu queria andar um pouquinho com os irmãos, com os amigos que nos acompanham. Quais são os passos que eu preciso dar para que literalmente eu venha vencer essa tentação? Sim, porque, por exemplo, vou usar o exemplo da Dona Socorro, né? Ela tem uma dívida comigo, e aí eu ligo para a casa dela. Olha como que é interessante, e quem atende é um dos netos. E aí ela sabe, porque eu já liguei uma vez, 2 vezes, fazendo um pequeno lembrete. E aí de repente o neto atende, e eu queria falar com a senhora Socorro. Tá. Peraí, quem é que está falando? É fulano de tal. Só um minutinho. Ô vovó, fulano de tal quer falar com a senhora. Fala que eu não estou aqui não. Fala. Parece ser besteira, não parece? Eu uso o nome da irmã com muito carinho e sabedor que não é assim que ela se porta, e pela nossa amizade. Mas infelizmente, passa o sinal, não vi, sinal vermelho, o guarda para, seu guarda, não vi que você viu, você passou. Infelizmente. Mas eu queria caminhar rapidamente para que nós pudéssemos entender o que eu preciso fazer então.
Como eu posso ser alguém que vai vencer? Porque assim como aquele personagem, o pai daquela criança, quem não viu o filme ainda, se quiser ver, é O Mentiroso, ele está livre já na internet, e você vai ver que literalmente o cara, ele falava muita mentira, tudo era mentira. No tribunal, quando foi no dia da verdade, né, que ele não falava uma mentira, no tribunal ele teve que falar a verdade e sofreu um bocado. Quem quiser ver o filme, depois veja. Mas eu quero trabalhar com você nesta noite, conosco aqui nesta noite, sobre como vencer. Primeiro passo, eu preciso examinar minha vida. Esse é o primeiro passo para que eu venha vencer este mal que não é de Deus, mas é do inimigo das nossas almas na nossa vida, porque ele quer que nós erremos o alvo. Este é o projeto dele, desde o começo. Foi assim com o primeiro casal, porque Deus tinha um alvo específico, Deus tinha um alvo certo para o primeiro casal, e ele fez o primeiro casal errar o alvo. E pecado significa para nós errar o alvo. A raiz do pecado, a raiz da palavra pecado é errar o alvo. Então primeiro eu preciso me examinar, e como que está a minha vida? Eu sou um praticante ou não dessa situação? E a própria palavra chama a nossa atenção. O próprio Jeremias, em Lamentações capítulo 3, ele fala para nós o seguinte: examinemos-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos a Deus, o Senhor. É necessário que nós façamos diariamente esse exame, para saber como que nós estamos, porque a única pessoa que tem propriedade para fazer isso é você. Na minha vida sou eu. Eu não tenho nenhuma capacidade de levantar o dedo e apontar o dedo para o outro e falar: você tem que fazer isso, isso, isso. Eu não sou juiz. Lembra da semana passada, quando nós começamos a trabalhar então o julgamento? Eu não sou juiz. Então não sou eu que vou apontar o dedo e dizer, mas é você que vai olhar o que está de errado dentro de você. Então o primeiro passo é: eu preciso examinar. E depois então que eu percebi o que eu preciso fazer, eu preciso então começar não amanhã, não semana que vem. Não é como algumas dietas que a gente quer fazer, inclusive eu, não é na academia como a gente quer fazer, inclusive eu também. Semana que vem eu começo, mês que vem eu começo. Não! Se eu me examinei e eu percebi que isso é um mal contido em mim, eu preciso começar agora, hoje, a mudança, e começar a fazer os ajustes necessários para que isso saia da minha vida. Eu não posso viver assim, porque não haverá mudança. E não acontecerá nada diferente na minha vida se eu continuar fazendo as mesmas coisas. Então depois que eu examinei, que eu identifiquei o erro, eu preciso começar então a mudar e fazer os ajustes necessários para que essa mudança se concretize. E não é à toa que Tiago escreve na sua carta, no primeiro capítulo, no capítulo 4, melhor dizendo, o seguinte: vocês não sabem, porque o mesmo texto, se você olhar um pouco antes do capítulo 4, antes do versículo 14, é ele dizendo: olha, nós vamos a tal cidade, vamos negociar, vamos fazer acontecer. Mas espera aí, nós como ser humano, nós não sabemos do nosso dia de amanhã. Então Tiago faz essa colocação: não é amanhã que eu vou fazer, eu preciso começar hoje. Depois que eu me examinei, eu identifiquei o que eu preciso, aonde eu preciso consertar. E nós estamos falando sobre esse mal chamado mentira. Eu preciso então agora iniciar a mudança e fazer os ajustes necessários para que essa mudança aconteça. Como Tiago diz: olha, vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. O que é a vida de vocês? A vida nossa, meus queridos, não passa, como ele mesmo coloca, uma neblina. Aqui em Valadares, por ser uma região um pouco mais quente, nós não percebemos tanta neblina, a não ser agora, daqui uns 3 meses, 2 meses, 3 meses, aí a gente vai ver alguma coisinha, uma cerraçãozinha rápida. Mas é isso, a nossa vida é assim, é aquela névoazinha, aquela neblina que começa a aparecer, e a hora que o sol surge, ela
some. Então não é amanhã, não é semana que vem, porque eu não sei se amanhã eu estarei vivo, não sei se semana que vem eu estarei vivo. Então o conserto, meu querido, se é essa área, nós estamos trabalhando nela nesta noite, é para acontecer, faça agora. Se é outra área que você identificou, quando você examinou a sua vida, comece a mudar nesta área, e faça os ajustes para que essa mudança aconteça. Mas eu não consigo sozinho, então primeiro você vai pedir ajuda a Deus. Esse é o terceiro passo. Primeiro eu examino, e aí eu identifiquei, eu começo então a mudança. Ah, mas está difícil para mim. Então peça ajuda a Deus, porque Ele mesmo diz em Jeremias, e nós temos esse texto conosco: se nós clamarmos por Ele, Ele irá nos responder. E não é à toa que Jeremias escreve o que Deus declara: clame a mim, chame por mim, e eu vou responder a você. Vamos pedir ajuda. Muitas vezes você não tem sucesso porque você quer fazer tudo com as suas próprias mãos. E existem situações que nós humanos não temos condições de fazer. Se Deus não entrar no negócio, se Deus não entrar no processo, desculpe, estamos fritos.